Hoje é 12 de maio de 2017. Anteontem, quarta-feira, 10 de maio, procedeu-se ao interrogatório de Luiz Inácio Lula da Silva, aguardado pela nação inteira como a data em que haveria o confronto entre o ex-presidente da República e o ícone da magistratura e da moralidade nacional, juiz Sérgio Moro. As minúcias daquela audiência escapam ao velho escriba, porque há um ditado popular acentuando o rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Criminalista não se mete naquilo. É a mesma coisa, a mesma hipótese de um cirurgião colher o aço de um bisturi e tentar interferir, aceito ou não, no ventre de um paciente sendo operado por outro médico. Não se faz isso. Não é ético e não é científico. Cabe apenas examinar incidente razoavelmente dramático ocorrido naquela audiência, em que o juiz Sérgio Moro interrogava Lula e Cristiano Zanin, um dos defensores, interferiu, objetou, acentuou algumas particularidades, enfim, aproximou-se à fala do juiz, atrapalhando um pouco o interrogatório, evidentemente frente aos objetivos da defesa. O juiz Sérgio Moro, em determinada passagem desse acidente de percurso, afirmou que o advogado estava sendo cansativo. Cansativo é um termo ou constitui uma expressão menos elegante. Alguém num debate, numa discussão, numa disputa, acentuar que a outra pessoa está sendo cansativo, chega perto da injúria, de uma alocução menos adequada a um comportamento elegante. De qualquer maneira, isso provocou, no meio da disputa, da discussão, uma interferência de outro eminentíssimo criminalista. Com idade aproximada daquela do escriba, René Arialdotti, com quem este advogado tem ou teve uma relação cordial há muitos anos, não se vê, mas tem idade aproximada. E a certa altura, René Dotti interferiu, pediu a palavra pela ordem e disse à defesa que era preciso, em outros termos, respeitar a jurisdição, porque se quando o juiz não estiver procedendo corretamente, é objeto de representação, de queixume, de qualquer reivindicação a instâncias mais elevadas, mas não se interfere diretamente na vetustez e no império da jurisdição. E René Dotti ficou irritado. Há um vídeo abaixo cujo recorte dá bem a impressão daquilo que se passou. Num certo sentido, verberou a atividade do outro advogado que se postava parede e meia ou à frente. E o outro profissional, o doutor Zanin, também eminente criminalista, aquietou-se, não ripostou, ficou em silêncio. E a audiência prosseguiu. No dia seguinte, a imprensa em geral deu repercussão àquilo como se fora uma lição perpetrada ou concretizada por Dotti em razão a um comportamento incorreto, inadequado da defesa, afirmando que a jurisdição precisava ser respeitada ou reverenciada ou conservada dentro do império
que a magistratura significava. Não é bem assim. Aquilo, evidentemente, mereceu o silêncio do defensor, porque é mais jovem, é mais moço e respeita o mais antigo. Assim que funciona. Tem-se, sim, uma certa deferência pelos antigos, que podem até ser um tanto quanto mal criados. O jovem deixa passar, engole, não por falta de coragem, mas por respeito à sobrevivência. Nesse sentido, o criminalista Cristiano se comportou bem, aquietou-se. Mas não se entenda que René Dott haja ou tenha tentado proteger o juiz Sérgio Moro, que evidentemente não precisa de proteção alguma. O moço está com a efígie em todas as livrarias do país, em 4 ou 5 biografias, umas respeitáveis, outras apócrifas, mas ele é hoje um ícone a ser reverenciado pelos próprios méritos. E o juiz Sérgio Moro é esperto, é frio, tem uns maxilares quadrados, talvez a moda até italiana, não se sabe bem qual é a genética, mas é uma genética forte, estável, remplie de soi-même, dizem os franceses. E não precisa que ninguém o proteja como se fora uma criança ingênua. Se está lá presidindo esse interrogatório e outros e muitos outros e muitas outras ações penais que o levam a guardar na mochila centenas de anos de prisão impostos aos réus na Lava Jato, se está lá é porque consegue sê-lo dominando seus impulsos e sendo cáustico às vezes, mas elegantemente irônico até. Aquelas machucaduras constitutivas de pequenas armadilhas, as pequenas armadilhas que se põem à frente do interlocutor. É preciso que o povo saiba que não há lições a serem dadas em audiências. Aquilo é um combate sério, acre, ríspido, muita vez na insistência, e significa também emocionalmente e até tecnicamente que o advogado olha ao juiz e o vê como inimigo. Sim, porque o juiz que ameaça a liberdade de um réu e que ameaça em função até mesmo da severidade com que se conduz é, em expectativa, um adversário a combater. Curiosamente, nessas questões correspondentes à Lava Jato e outras operações, o juiz funciona assim como uma espécie de copartícipe da acusação, porque determina provas pré-processuais, autoriza comportamentos sigilosos nas delações ou nas chamadas colaborações premiadas. Então tenha-se muito bem posto e exposto que o juiz Sérgio Moro não precisa de que alguém o proteja. É competente, determinado, severo, sério, ríspido repetidamente e faz o serviço com a precisão de um cirurgião a empunhar um bisturi muito afiado e não se brinca com ele. Aquilo de vez em quando vira assim um combate, uma disputa muito complicada. E não se dirá que o advogado precisa respeitar o juiz como um ser subserviente. Não, são iguais. Apenas o juiz, por força das circunstâncias, ali tem poder império. E o poder império, no fim das contas, se resolve até na imposição de um processo criminal por desacato. O
Dr. René Ariel Dott é imensamente respeitado. Usou da palavra pela ordem, sim, censurou o colega mais jovem, mas é preciso ter-se em mente que o Dr. René Ariel Dott ali é parte, sim. É parte acusadora também. E tem interesse, evidentemente, em que as coisas se passem no sentido bem equilibrado até para o lado da acusação. De um lado, portanto, uma acusação muito forte, secundada por um grande criminalista, que é o Dr. René Ariel Dott, representante da assistente da acusação Petrobras. De outro lado, um juiz muito potente e acostumado a esse tipo de refrega, e, do lado contrário, no outro lado da mesa, uma defesa igualmente determinada e um réu que sabe brigar e se defender muito bem. O interrogatório se passou em termos muito civilizados, com poucas agressões, com algumas ironias de parte a parte, porque o juiz também sabe fazê-las, e fim de esquadro. Fim da audiência. Não se diga, portanto, que Dr. René Ariel Dott deu uma lição nos advogados criminalistas. Apenas disse aquilo que queria dizer e teve em honra a sua vetustez, ao respeito que a advocacia criminal lhe tem, teve o silêncio em resposta, o que não significa de forma alguma falta de coragem. Apenas demonstração de uma educação muito boa e da elegância do mais moço perante o mais velho. E lá vá.